Iniciar a nossa live. Nós temos uma queda da internet aqui e nós agora estaremos retornando e nós estaremos tratando hoje sobre um assunto, como ouvir a voz de Deus. Então, como é que Deus fala, como é que ele se procede, no que diz respeito ao tema que nós estamos tendo, né, que é o impacto da palavra nas emoções humanas. E sobre esse assunto, sobre esse aspecto, nós estaremos tratando aqui no dia de hoje. E você vai entender o quanto isso é poderoso, o quanto isso daqui é vital para que a gente possa ter emoções saudáveis mesmo e a nossa fé possa estar consistente no Senhor. Então eu estava lendo aqui um versículo, eu vou voltar para ele, Números capítulo 23, versículo 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, às vezes, nós estamos vinculados a projetos que nunca nasceram no coração de Deus, nunca foram designados por Deus, nunca foram orientados por Deus e, portanto, nunca foram abençoados por Deus. E são, às vezes, querido, projetos, inclusive, lícitos. E as pessoas precisam começar a compreender, nós, irmãos, precisamos começar a compreender que os projetos, eles têm um nascedouro, que é a inspiração divina. Inclusive casamento, inclusive outras coisas que nós precisamos sim ter a orientação de Deus. Então, pois bem, a Bíblia está dizendo que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas sobre aquilo que ele prometeu e sobre aquilo que ele falou. Então, na Bíblia, nós vamos ver versículos como: Deus nos fez cabeça e não cauda, que a porta que ele abre ninguém fecha. Amém? Então, são versículos que está dizendo que ele nos abençoa. São versículos que está dizendo que ele está a fim de nos abençoar de todas as maneiras. E aí, sei lá, eu construo um projeto no meu coração. Eu construo um projeto que inclusive está queimando dentro de mim, que é muito forte dentro de mim, que eu quero abrir tal empresa, em tal lugar, de tal jeito e tal forma. Ou eu vou fazer um concurso em tal lugar, de tal jeito e tal forma. E aí eu digo: olha, Deus me fez cabeça e não cauda, então minha empresa vai prosperar. Olha, Deus abre porta que ninguém fecha, então eu vou passar nesse concurso. Mas a pergunta é: você ouviu de Deus que era para você fazer esse concurso? Você ouviu de Deus que é para abrir essa empresa? Ok, se você ouviu de Deus, ele disse como seria, de que jeito seria, de que forma seria, então, meu irmão, esse projeto já começa abençoado. Sendo assim, irmão, a gente precisa compreender que existe uma coisa chamada direção divina. Como Deus fala. Para que nós possamos entender que se Deus falar com a gente, ele é fiel para cumprir. Ainda que a gente passe por dificuldades, ainda que a gente passe por situações adversas, ainda que a gente passe por tormenta, nós vamos saber que Deus está conosco, então nós vamos até o fim. Davi falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Deus está comigo. Então, de onde vem a coragem? De onde vem a motivação? De saber que Deus está comigo. Não é porque eu vou estar olhando para as coisas ao redor que eu vou ficar desesperado. Então, isso quer dizer o quê? Que ainda que eu venha ter um projeto, um objetivo dado por Deus, vai haver ali situação que vai fazer de tudo para que eu possa desistir. Entretanto, se Deus for comigo, eu vou ter a confiança que eu vou chegar ao fim. Jesus disse: passemos para a outra margem. Quando ele disse passemos para a outra margem, teve uma tempestade. Mas Jesus já tinha dito ali, e a Bíblia disse que ele não veio fazer aqui na terra senão a vontade do Pai. Então é a vontade do Pai estar ali indo para outra margem. Então, sem sombra de dúvida, ainda que tivesse uma tempestade, não teria problema nenhum e daria uma ordem, ela ia se acalmar, porque era a vontade de Deus ir para outra margem. Se ele prometeu, é fiel para cumprir, então iria chegar a outra margem. Você pode observar, por exemplo, Jonas. Jonas estava no barco, indo para um local que Deus não queria. Então não existia autoridade ali. Não existia nenhuma condição de Deus operar em uma situação daquela adversa, porque ele estava debaixo de desobediência. Então o grande lance não é tempestade ou não tempestade. Tempestade sempre vai acontecer em um projeto de Deus.
sempre vai acontecer, inclusive na nossa vida. A Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Entretanto, se o dia mau lhe encontrar no momento que você está dentro do propósito, o dia mau cai por terra. Porque você tem tanta convicção naquilo, Deus está tão focado naquilo dali com você, que o dia mau se torna irrelevante. Você está entendendo isso? Agora imagine o dia mau vindo para você e você ainda fora do propósito. Você vai ser uma pessoa fácil de ser abatida. Você pode perceber que Paulo um dia falou o seguinte: eis que Deus abriu uma grande porta para podermos entrar e havia inimigos ali dentro. Então quem abriu as portas? Deus. Mas deixou de ter desafios e inimigos? Não. Você vai ver o povo de Israel, chegou lá na terra prometida, mas tinha o quê? Tinha as muralhas, tinha gigantes, tinha exércitos lá dentro. Então tinha o quê? Dificuldades. Mas se Deus prometeu, como disse Josué, eia, subamos e possuamos. Então nós precisamos entender que nosso foco, nossa visão, não tem que estar nos problemas ou dificuldades. Eles sempre vão existir. Mas nós temos que estar conectado naquele que prometeu. Porque se ele prometeu, aí a condicionante se, acaso, né? O aqui é acaso, ou se ele prometeu, o acaso do tipo, não é que ele prometeu tudo que você está fazendo. Então nós precisamos colocar, tá certo? Nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que Deus está falando. Pois bem, então se Deus abençoa aquilo que ele está falando, então como saber quando ele está falando? Então é sobre isso que nós estaremos falando aqui. Eu quero abrir Salmos, versículo 29. Nós vamos abrir Salmos, versículo 29, capítulo 29, versículo 4. Salmo, capítulo 29, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então o salmista está dizendo aqui que ouvia a voz de Deus. Ouvia de uma forma majestosa e de uma forma poderosa. Sabe, o que eu quero falar nesse primeiro momento é: nunca comece nada que Deus não tenha falado. Nunca comece nenhum projeto que Deus não esteja desde o início. Nunca permita que nasça um projeto como Ismael na sua carne. Coloque sempre projetos como de Isaac no coração, espiritual. Que seja algo do Espírito, algo de Deus, para que você possa começar do início já debaixo da bênção. Então, em Romanos capítulo 2, versículo 15, nós vamos para a primeira forma que Deus ele fala. Romanos capítulo 2, versículo 15. Então, a primeira forma que nós vamos estudar que Deus fala, lembrando que ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala, em Romanos vai nos mostrar uma forma que Deus fala, são várias formas. Então, Deus falou dessa forma, então nós vamos para frente, nós vamos correr para frente com aquela palavra. Aí você pode dizer, e o impacto da palavra nas emoções humanas? Por exemplo, se você tem convicção que Deus está naquilo dali, você tem ânimo, força, convicção, então suas energias não vão embora. Você está ligado em Deus. Deus é uma fonte. Então Romanos 2, versículo 15 diz o seguinte: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus são comunicados dentro de nós e se manifesta dentro de nós muitas vezes pela voz da nossa consciência. Ok? Então, aquela voz interna que parece ser a sua voz lá dentro, às vezes é uma voz bem tranquila, um pensamento que surge, um sentimento que surge lá dentro, na nossa consciência, vem até a nossa consciência, aquela percepção com paz, alegria e confiança. É Deus falando comigo e com você. Amém? Porém, você que está começando a iniciar agora essa trajetória de ouvir Deus, você precisa criar uma consciência da seguinte forma: você precisa checar com as Escrituras. Nós vamos continuar aqui para você fazer tripla checagem, dupla checagem, até você poder ter convicção que é Deus falando com você. Vai chegar um momento que Deus vai começar a falar e você vai começar a perceber de forma mais prática.
Quer ver, por exemplo, como foi a primeira vez que Deus falou comigo? Uma das primeiras vezes que Deus falou comigo pela voz da consciência. Como é que Deus falou comigo? Eu estava na UNIT e eu tinha acabado de jogar um papel. Eu gostava muito assim de me testar, né? A bola de papel, eu gostava de dar uma de Michael Jordan, né? Eu pegava ali e jogava aquele papel. Então teve um dia que caiu no chão. E eu estava vendo logo em seguida o pessoal que trabalha na limpeza, né, da UNIT. Então estava agoniado para chegar na minha sala de aula. E aí eu disse, não, eles limpam. E aí veio a voz dentro de mim, volte e jogue no lixo. Então essa voz, depois com o tempo eu comecei a entender e perceber que era justamente a voz do Espírito, tá certo? Era a voz do Espírito de Deus na minha consciência, usando a minha consciência para isso. Por isso, querido, nós precisamos ter uma consciência sensível. Deixa eu tentar explicar para você. A Bíblia diz que nós não devemos turbar o nosso coração. O que é turbar? Deixar turvo, conflituoso. Imagine um lago de água cristalina, que você consegue ver as pedras no fundo. Agora imagine uma tormenta nesse lago. Imagine agora esse lago, mesmo com as águas cristalinas totalmente conturbadas. Você não vai mais conseguir ver as pedras lá dentro daquela água. Então Deus precisa conversar conosco em calmaria. Deus precisa conversar conosco, a gente com a alma tranquila. Então Deus, ele precisa que você esteja com a sua consciência limpa. Por isso, querido, que nós precisamos entender que para Deus falar conosco, nós precisamos compreender que a gente tem que estar evitando o pecado, se arrependendo, perdoando, pedindo perdão, andando em amor. Porque imagine uma consciência cheia de pecado, uma consciência cheia de maldade, uma consciência cheia de rancor, uma consciência cheia de ódio. Como Deus vai falar com você? Deus não tem como falar através da sua consciência. Então você está sem GPS. Você está sem GPS nenhum, porque você está desorientado. Deixou raiva entrar, pecado entrar, consciência de pecado entrar, sabe, ódio entrar, maledicência entrar, sabe, faccionismo entrar, você não vai conseguir mais ouvir Deus. É por isso que o seu coração não pode estar turbado. Você tem que estar com sua mente limpa para que Deus possa falar com você. Tem que estar andando em paz. Em Romanos capítulo 1, tá certo? Vamos lá para Romanos capítulo 1, tá mais fácil agora para poder você que está aí na Bíblia. Versículo 20. Deus, ele fala pela natureza, ou por que não dizer pela sua criação. Então em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, sabe, a gente consegue ver Deus falando com a gente, inclusive pela natureza. Uau! Né? Eu estava essa semana, terça-feira agora passada, hoje faz 8 dias, eu fui começar a caminhar, comecei a caminhar agora, pela manhã cedo, e nesse dia eu saí mais tarde, e quando eu saí mais tarde, eu disse, hoje eu vou pegar um sol de rachar, hoje eu vou pegar um sol muito poderoso. E aí eu comecei a ver o céu bem azul, bem claro mesmo. Eu disse, Deus, eu vou fazer meu devocional aqui, eu não tenho muito telhado, né? Aí eu disse, meu Deus, vai queimar pra caramba a minha cabeça. E daqui a pouco eu não pedi, perante Deus eu não pedi nada. Daqui a pouco, não sei de onde veio. Quando eu olhei de novo para o céu, estava cheio de nuvens. E eu, nesse momento, daqui a pouco eu vou usar esse exemplo de novo, tá bom? Esse exemplo de novo para outro pilar aqui de como Deus fala conosco. E eu comecei a ver o comportamento das nuvens. Eu comecei a lembrar do que as nuvens são retratadas na Bíblia. E eu comecei a perceber o cuidado de Deus, que pega as nuvens, ele estabelece. Não existe nenhum planeta do universo que tenha essas nuvens, que tenha essa camada de ozônio, que tenha todo esse encaixe para trazer um conforto para a gente aqui na Terra.
Então Deus ele mostrou para mim naquele dia o cuidado que ele teve em criar um mundo tão perfeito como o nosso, de uma majestade tão grande. E aí, se Deus ele criou o mundo de uma forma tanta excelência, por que eu vou estar no ministério sem excelência? Então Deus ele começou a falar ali comigo. Ele começou a dizer para mim, olha como eu sou excelente, olha quando eu faço tudo. E aí me lembrou do versículo, de glória e de honra me coroaste. Ou seja, se eu vou fazer as coisas para Deus, eu vou fazer com excelência. Porque se tudo que ele fez para mim foi com excelência, o que eu vou fazer para ele também é com excelência. Então Deus ele começou a falar comigo pela natureza. Então Deus pode falar de diversas formas, meu irmão, com você pela natureza. Você pode um dia estar chorando. E aí Jesus falou o que, digo? Jesus disse o seguinte, você está ansioso, preocupado por quê? Você já viu a flor? A flor tem uma roupa que nem Salomão na sua glória tinha. Você já viu os pássaros? Eles não ficam preocupados que vai ter de comer ou não. Eles sabem que vai ter de comer. Então, Jesus disse, olhe para a natureza, veja como Deus cuida da natureza, Ele também vai cuidar de você. Então, isso é muito lindo, né? Tem pessoas que, eu já soube de pessoas que se converteram no curso de medicina, porque quando começou a estudar a anatomia do corpo humano, disse, não tem como ter sido algo ao léu, de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu já ouvi geneticista falando que a quantidade de códigos que tem em uma célula nossa é maior do que a enciclopédia britânica, de quantidade de letras que teria que ser feita em uma célula só nossa. Então, se a enciclopédia britânica teve que ter uma inteligência fazendo, imagine o nosso código do DNA. Então, irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que através da natureza, Deus ele fala conosco. Então, a gente vai estar olhando, preocupado com alguma coisa, e aí de alguma forma Deus vai dizer, olhe para aquilo ali, olhe para a natureza ali, olhe para a natureza cá, e Ele vai começar a falar com você através da natureza. Também através das escrituras, e aqui vai um balanço, tá bom? Aí agora vai as duplas e tripla checagem. Então, nós percebemos na Bíblia que essa é a vontade geral, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que aqueles que me seguem, que me amam, seguirão os meus mandamentos, os meus estatutos. Então a Bíblia é o manual de conduta da gente. Porém, a Bíblia, ela fala de forma geral, tá certo? Mas ela, como é que eu poderia dizer isso? A Bíblia é o que Deus falou com homens. Falou com Paulo, falou com Davi, falou com Daniel. Porém, chega um dia que Deus usa a Bíblia para falar com você. Então, eu quando cheguei em Itabaiana, Deus ele falou comigo através de lá dos poços de Isaac. E aí o último poço é Deus se manifestando como Jeová Reobote, o Deus que abre espaço para você prosperar. E aí Deus ele me disse, olha, nesse tempo eu vou fazer bem assim com você. Não se preocupe se um vier entulhar o poço, outro vier entulhar o poço. Nessa terra eu vou abrir espaço para você prosperar. E Deus tem feito isso comigo. Então Deus usou esse versículo. Agora, né, no meio dessa pandemia, no meio dessa turbulência, no meio de tudo isso que a gente passou, o pessoal que nos acompanha nos cultos sabe, Deus ele falou comigo em Números, que diz, eu faço meus caminhos em meio às tormentas, eu faço meus caminhos em meio à tempestade. Esse foi o versículo. Esse foi a palavra rema que Deus deu para mim. Deus ele falou comigo poderosamente nesse tempo. Então Deus vai usar a palavra. E aí, querido, é quando a gente precisa entender. Sabe, eu estava vendo agora um pessoal que estava subindo aqui a Serra da Miaba, está um inquérito aqui na nossa região, investigando uma situação de uns jovens que subiram na Serra da Miaba. Não estou aqui para contestar nada disso que aconteceu, muito pelo contrário, não estou sabendo de nada, mas tem algo que eles falaram e a polícia divulgou, que existia elementos de cura na Serra da Miaba, né? Por isso que eles subiram lá. Sabe, amados, a gente precisa ter muito cuidado com esses movimentos naturalistas, né? Xamanistas, né? Holísticos, xamânicos, coisas desse tipo, porque eles acreditam que somente a natureza já é um Deus. Não, a Bíblia está dizendo que a natureza é um reflexo de Deus. A natureza é um canal de Deus. A natureza é uma forma de Deus falar, mas não é Deus. Entende? Então, por isso que nós precisamos conhecer Deus também pela palavra. Então, uma coisa vai complementando a outra. Então, imagine que Deus está falando pela
pela natureza, já lhe lembra de um versículo, aí já complementa com a voz dentro de você. Vocês estão começando a entender a costura aqui? Então vamos chegar mais para frente. Então a Bíblia também é uma forma de Deus falar. Quarto, pessoas com autoridade. Amém? E isso, querido, nos dias de hoje tem sido muito desprezado por movimentos relativistas que têm gerado convicções erradas nas pessoas. Veja, depois você pode ir aí estudar geração Z, Y e X, são 3 gerações. As gerações que estão surgindo, o que é que elas estão fazendo? Elas estão arrancando os princípios, presta atenção nisso, elas estão arrancando os princípios e não estão colocando nada dentro. Então, as gerações de hoje estão assim, lutando para acabar as instituições, a família, a igreja, os princípios, para que nenhuma esperança de terem uma vida mais liberal, eles vão se tornar mais anárquicos. Veja o que está acontecendo no Chile, por causa de autoridades fracas. Repito de novo, autoridades fracas, vou repetir de novo, autoridades fracas, está acontecendo lá de estar queimando igrejas. E o pessoal, os jovens, entrando nas igrejas e fazendo sinal, né, batendo selfie nas igrejas, queimando. Igrejas históricas. E não é igreja evangélica não, para não estar dizendo que eu estou puxando a sardinha para os evangélicos. Igrejas católicas, isso é um absurdo. Mas ali tem uma mensagem por detrás. Eles estão dizendo algo. Eu não quero saber de princípios, eu não quero saber de instituições. Nós estamos agora para criar uma nova sociedade. Só que uma sociedade sem instituições e princípios, elas não subsistem. Está aí Alexandre o Grande para nos ensinar. Está aí também Constantino para nos ensinar, que precisou do cristianismo para reunificar Roma. Tá certo? Então, queridos, deixa eu falar algo para você. Nós aprendemos aqui em capítulo 13, versículo 1 de Romanos, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então existem autoridades. Aí vem aquela velha história, né? Pastor, então quem colocou Hitler no poder foi Deus? Não, também não foi Deus que colocou Saul no poder. Foi o povo que quis. Se você estudar um dia o nazismo, você vai entender que foi o povo que aclamou e quis Hitler no poder. Agora, o poder foi criado por Deus. Deus deu poder e autoridade nos homens para governar, organizar, para poder deixar tudo certinho. Mas o homem que ocupa corrompe esse poder. É igual um pastor, um sacerdote. Quem criou o pastoreio? Os 5 dons ministeriais. Foi Jesus. Jesus entregou 5 dons. Mas isso quer dizer que todo homem que ocupa o lugar de pastor é um homem de Deus? Não. Muitos aí têm se corrompido, feito coisas erradas. Então, Deus ele fala sim por meio de autoridades. É por isso que nós precisamos orar pelo presidente, nós temos que orar pelos deputados, nós temos que orar pelos nossos líderes espirituais, pelo pastor. Então Deus ele fala sim, e Deus ele gostaria de falar mais, tá bom? Ok, então Deus também ele fala, quinto, pela voz audível. Êxodo 33, versículo 11. Aí eu vou usar tanto o Antigo Testamento como o Novo, que tem uma galera que acredita que Deus não fala mais. Então vamos lá. Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face. Pronto. Esse face a face eu já expliquei em outros momentos, em cultos, que havia ali uma nuvem, e esse face a face é como se estivesse ouvindo no pé do ouvido, tá bom? Porque lá na frente ele pede para falar, ver a face de Deus, Deus não autoriza. Então ficaria incongruente aqui. Então a questão é que ele fala como se estivesse falando ao pé do ouvido, só que ele falava, Deus ele fala de forma clara, tá bom? Audível, a voz mesmo audível. Então eu já tive experiência, porque eu já vou trocando aqui o versículo, Hebreus 2,14, tem que correr um pouco, Hebreus 2,14. Então, eu já tive experiência de ouvir a voz de Deus de forma audível e dizer, Dani, você ouviu isso? E Dani, não. Ou então eu chegar, para Dani, por exemplo, e eu pensar que Dani estava falando alguma coisa, porque Dani fala bem baixinho, porque com essa minha esposa sabe. Então minha esposa fala bem baixinho, eu pensei que era Deus que estava falando alguma coisa e não era. Era Deus falando comigo, tá certo? Então Deus ele fala de forma audível. Então Hebreus 2,14 diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que por sua morte destronasse aquele que tem o poder da morte. Eita, lascou-se. Gente, desculpa, esse versículo corta aí. Tá bom? Corta. Daqui a pouco eu vejo outro aqui que eu queria colocar no meio. Mas vamos lá, isso aqui foi, como é que diz? Interrupção. Mas vamos lá. Deus ele fala com a gente de forma audível. Então você vai ver que Deus ele falou de forma audível com Paulo, ali no caminho de Damasco, tá bom? Deus ele falou de forma audível também com Ananias, mandando se encontrar com Paulo na rua direita, tá certo? Então Deus ele falou de forma audível com Pedro, quando desenrolou aquela visão lá, depois ele também falou. Ele falou com João lá nas revelações do Apocalipse. Então em todo momento Deus ele na Bíblia mostra que ele falava no Antigo e no Novo Testamento. Então Deus ele fala também de voz audível. Pastor, como é essa voz? O profeta mesmo falou, tá bom? Que procurou a voz no meio do furacão, não estava lá, do trovão não estava lá, do terremoto não estava lá, e por aí vai, mas uma voz mansa, uma voz veio, tá bom? João disse que era uma voz como de trombeta, então uma voz bem equalizada, né? Uma voz com um diapasão bem sonoro, ele vem. Então uma voz muito legal de se ouvir, tá bom? Então é uma voz que vem. Então às vezes as pessoas pensa e diz assim, que vai vir Deus e vai falar assim: ei, Igor! Eu mesmo, se eu ouvisse um negócio desse, eu saia correndo. Então, amados, nós temos um Deus que ele se assemelha, ele vem por afeição, essa é a palavra. Então Deus ele já se afeiçoou conosco. Lá quando eu falo de paternidade, nas outras lives do IGTV aqui, você pode procurar que eu vou falar de paternidade, eu falo de afeição. Deus se afeiçoou comigo e com você. Então quando ele vem conversar comigo, ele vem conversar comigo como um amigo, como um pai, tá certo? Então você vai ouvir uma voz e dizer, pô, que é isso? Né? Então isso acontece também pela voz audível, Deus fala conosco. Também com anjos, tá certo? Então, em Zacarias capítulo 4, versículo 5, vamos lá, Zacarias 4, versículo 5, hoje tem muito versículo, tá bom? Mas é só para dar base aqui. Então, Zacarias 4, 5 diz, ele disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. E aí Zacarias está aqui falando com o anjo, e ele agora acha que o anjo é Deus ali, mas enfim. Aí naquele momento que ele estava falando ali com o anjo traz uma informação. Lembre de Gabriel falando com Maria, lembre do anjo falando com Daniel, que desde o primeiro momento que ele orou, já tinha sido liberado a bênção, né? Lembre do anjo falando com o pai de João Batista, não é isso? Então a Bíblia é regada de momentos que anjos se manifestam e anjos falam, tá certo? Eu tenho um amigo, um pastor amigo meu, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande financeira, ele estava orando, ele orou ao Senhor. E um homem apareceu para ele, entregou um presente na mão dele. E ele disse, isso aqui é para honrar você por tudo que você tem feito para Deus. E quando ele olhou para o presente, que olhou para frente, ninguém estava mais lá. E quem estava ali dentro era uma carta, né, da envelope com dinheiro dentro. Tá certo? Então, amados, deixa eu dizer para você, isso acontece. A Bíblia diz que os anjos vieram e trouxeram comida para Elias comer. A Bíblia diz que os anjos vieram e trouxeram comida para Jesus comer também. Então, não vem arrancar, tá certo? Da nossa cristandade, não vem arrancar das nossas experiências espirituais, coisas que acontecem, já aconteceram e tem fundamento bíblico. Eu tive uma experiência com um anjo. Eu acho que eu só tive uma experiência com um anjo, eu tive uma experiência coletiva com anjos, né, com os adolescentes que na época da vida não marcados, mas eu queria falar agora uma experiência particular que eu tive. Então eu estava ensinando no Rema, em outra cidade, né, na sala, no quarto dos ministros, eu estava dormindo lá, e eu estava lendo um livro, assim, estava aqui lendo um livro, daqui a pouco, falando um livro sobre graça, estava lendo um livro sobre graça. E aí um anjo apareceu, e naquele momento que o anjo apareceu, gente, me perdoe, deixa eu retificar aqui, esse já foi com Jesus, deixa eu voltar a fita. Em 2005 para 2006, foi 2005 para 2006, retificando, volta a fita aí, 2005 para 2006, essa daqui a pouco é outra. 2005 para 2006, eu estava em casa, eu estava dormindo.
e aí eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu vi uma presença do meu lado. Eu dormia numa cama de solteiro, eu não estava casado ainda, e um anjo chegou do meu lado e tocou. Quando me tocou, eu fiquei sem força. Havia tanta unção ali que eu não tinha força, porque era muito forte. E naquele momento ali, o anjo ele falou para mim o seguinte: olha, anote aí. E assim que eu terminar de falar, você vai anotar isso. Eu tinha um livro do lado, a única coisa que eu tinha para ler na cabeceira era o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. E ali eu peguei uma caneta, assim que ele terminou de falar tudo que ele terminou de falar, e eu comecei a anotar o que ele tinha me dito. E ele me disse que estaria me levando para águas mais profundas, que são em águas profundas que conseguem ter revelação de Deus e tal. Eu comecei a anotar, e anotar, e anotar, e anotei tudo até o final. E daí eu fui até a casa de Dani, nós íamos para o culto à noite, e quando nós chegamos no culto à noite, o pastor Delry, ele ministrou, e aí o anjo pediu para que eu levasse aquele livro, aquela anotação para o culto de noite. A anotação para o culto de noite. Quando eu cheguei no culto à noite, o pastor Delry ministrou exatamente aquilo que eu tinha escrito. Eu nunca falei isso nem para o pastor Delry, se ele estiver ouvindo aí, aconteceu essa experiência. Então, acabei escrevendo. E aí eu mostrei para a Dani. Eu disse: olha, Dani, aqui. E ela leu. E era exatamente a ministração, confirmando. Então Deus usou a boca da autoridade ali para pregar para mim, usou a palavra para falar para mim, usou o anjo para falar para mim e confirmar para mim que eu precisava entrar em um momento de mais profundidade, de mergulho no Senhor. Tá certo? Então Deus ele fala através de anjos. Daqui a pouco eu entro com a história, a segunda história, tá certo? Então sonhos e visões. Então sonhos e visões. Em Gênesis capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Diz o seguinte: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A Bíblia diz que Deus falava através de sonhos com Jó. A Bíblia diz que Pedro teve aquela visão, agora sim, daquele pano se desenrolando, dizendo mata e come. Então a Bíblia é cheia de visões e sonhos. Tanto sonhos, que seria o que? Você dormindo e acaba Deus falando ali, como também visões abertas. Você está aqui, Deus dá uma visão para você. Então Deus ele fala muito comigo através de visão, tá certo? Então Deus me dá muitas visões, eu tenho muitas visões em Deus, mas lembre, você tem que testificar pelo menos com mais 2 ou 3 elementos, principalmente com a Bíblia. Você tem que testificar com a Bíblia e procure sempre pessoas mais maduras para testificar, para confirmar. Se essas visões envolvem seu esposo, sua filha, seu filho, um irmão, você tem que esperar Deus também testificar nessas pessoas, porque eu já vi muitos homens de Deus fazer o seguinte: Deus falou comigo, você é muito carnal, não acredita, não pega junto. Ei, peraí, deixa Deus confirmar na outra pessoa também, tá certo? Porque a outra pessoa vai estar no barco. Então deixa Deus falar forte com aquela pessoa ali, para que ela possa também se somar junto com você. Lembre que é o impacto da palavra nas emoções humanas, e isso vai tirar energia, força também. Às vezes a pessoa está no ministério, eu estou com dano no ministério, minha esposa no ministério, nós estamos deixando tudo pelo ministério, então nós estamos nesse barco. Então se um dia der errado, meu irmão, vai ter um problema de todas as áreas dentro do meu casamento. Então tem coisas que eu vou tomar decisão e Deus fala comigo, e eu digo: Senhor, fala com Dani também. Dani tem que falar, o Senhor tem que falar com Dani também, tem que pegar junto. E é isso que nós ensinamos para todo mundo que está ao nosso redor. Então, pensamentos, imaginações e imagens. Eu quis diferenciar isso de visão. Então, pensamentos, imaginações e imagens, símbolos, confirmações e coincidências. Tá certo? Você já viu aquelas jesuicidências? Né? Aquela jesuicidência. Alguém chega até você e diz: olha que coincidência, lhe encontrei aqui, estava até pensando em você hoje. Foi, tá certo. E aí, olha, quem sabe, né? Deus não está querendo que aconteça tal situação. E ali começa uma série de coincidências. E sabe, queridos, eu tenho buscado entender em Deus que tem muita coisa que tem chegado até na minha mão que não é coincidência. Exemplo, eu recebi, engraçado, eu ganhei de Igor esse
esse fone aqui, esse fone, tá? Ganhei da igreja no... Acho que é o dia do meu aniversário. Não, o dia do pastor, eu acho. Dia dos pais. Eu ganhei esse iPad da igreja. É para a viagem. E aí eu ganhei domingo do meu filho aí, Samuel e Jéssica, esse relógio. Eu digo, rapaz, eu tô parecendo garoto propaganda da Apple, né? Mas por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque Deus está querendo falar alguma coisa comigo sobre isso. Não é possível que Deus não está querendo falar comigo alguma coisa sobre isso aqui. E eu acredito que Deus está, uma das coisas me dizendo é, eu invisto no seu chamado. Eu quero você mais rápido, eu quero você mais dinâmico. Então, o mesmo relógio que eu vejo as horas vai começar a falar comigo também. Isso aqui para que é? Resumindo, atender pessoas. Então Deus está dizendo o seguinte, seu corpo ainda não é glorificado, mas eu preciso colocar o seu corpo em uma aceleração. Então eu vou usar tecnologias para que para coisas, ele está dizendo, olha, eu invisto em você. E está usando pessoas e pessoas estão sendo abençoadas. Mas Deus está, através de coincidências, ou jesuicidências, através de símbolos, me ensinando. Quer ver outra coisa? Por exemplo, quando eu olho ali para a Serra de Itabaiana, Deus está falando comigo através da serra. Agora não é mais a natureza, entenda, é um símbolo que a serra significa para o nosso ministério. Deus está falando ali sobre algo. Às vezes, alguém já chegou para mim e trouxe para mim algo que para mim era uma doidice. Por exemplo, eu já recebi uma caneta. Pastor, uma caneta. Mas essa caneta não é normal. Deus manda lhe dizer que você vai assinar coisas poderosas. Então, uma caneta. O profeta Ágapo pegou um cinto, amarrou as mãos de Paulo e disse, assim fará com você. Assim acontecerá com você. Então, Deus ele fala através de coisas. Então, fica ligado, crente. Fica sensível, amado. Deus está falando com você nas mínimas coisas. Deus não está falando comigo. Deus está falando comigo, meu irmão. Deus está falando com você. Tá certo? Então Deus ele fala através de imaginação. Insights. Você está aqui, meu Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei, como é que vai ser tal situação? Aí você vê uma ideia. Tum! Essa ideia veio da onde? Do trono. Você percebe quando uma ideia veio de Deus. Você percebe. Tá certo? Eu chamo de ideia profética, né? Ok? Agora vamos para mais uma forma. Intuição, percepção e impressão. O que é que Paulo fala? Percebi que o navio vai afundar e a carga vai perecer. Então, às vezes você está num lugar e você percebe algo ruim. Como se Deus estivesse dizendo, cuidado, cai fora. Não. Então, se você está conversando com alguém que tem uma percepção ruim, você tem que já ficar com a antena ligada. Porém, vírgula, eu sempre dou esse toque aos alunos que fazem aula comigo. Às vezes essa percepção, tá certo? Às vezes essa percepção é uma percepção, por exemplo, eu estou perto de Igor, tá bom? Aí vem uma percepção negativa que eu estou com o Igor aqui. Às vezes a percepção não é porque Igor é do mal, porque Igor está em pecado. Não, às vezes Igor pode estar com uma doença. Porque também o Espírito Santo negativa aquela doença. Ele rejeita aquela doença. Então, às vezes, vixe, senti uma coisa negativa de Igor, deve estar em pecado. Não, cuidado. Percepção precisa de mais outros elementos. Por isso que Paulo continuou orando e depois apareceu um anjo para explicar melhor ainda sobre aquela percepção. Lembre, dupla, tripla checagem. Tá certo? São várias formas. E aí Deus diz, não, é porque Igor está doente. Eu senti essa coisa negativa dentro de você para você orar por ele. Tá certo? Então, percepção. Tá bom? Como também percepção de alegria. Vai nessa, vai que é tua. Vai que vai dar certo. É uma percepção de alegria que já deu certo. Tá bom? Circunstâncias. Amém? Deus encaixa as coisas, inclusive trazendo pessoas. Sabe que nós estamos num momento agora no nosso ministério que Deus está trazendo pessoas e desligando outras. É lindo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma coisa muito linda aqui. Deus ele está pegando assim do tipo, vamos pegar pessoas aqui, encaixar em outros lugares que é melhor, que não é para estar aqui, tá bom? Mas toma aí de balaio. Querido, parece que
sai um que Deus está querendo encaixar em outro lugar, tá bom? Nós abençoamos, vá na bênção. Se precisa, a gente paga até a passagem, vá na bênção em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vai para outro lugar, seja abençoado, aleluia, que se abrace, cheira quando se encontrar, mas Deus está trazendo embalaio para cá. E Deus está trazendo pessoas tão específicas, tão torando tudo, que eu digo, meu Deus, aquela pessoa ali daqui a pouco vai florescer, aquela dali vai florescer. Então, circunstâncias, nós estamos passando por uma circunstância. Quer ver uma circunstância tremenda? A construção da nossa igreja. A construção da nossa igreja está sendo um sinal profético de Torá. É uma circunstância de crescimento, de avanço, de entusiasmo, de uma nova mentalidade, de uma nova igreja, amado. Amém? Então, está sendo dessa forma. Ufa, vamos lá, viu? Só falta dois, segura aí. Oh, aleluia. Conselheiros, tá bom? Então, vamos para Provérbios 11, essa é forte, viu, crente? Para glorificar de pé Brasil. Então, Provérbios 11, tá bom? Versículo 14. Ok? Então, sem diretrizes a nação cai, e o que a salva é ter muitos conselheiros. Na multidão dos conselhos encontramos sabedoria, não é isso? Então, queridos, as pessoas, elas estão desprezando hoje em dia os conselhos, os conselheiros. Mas entenda, conselheiro, mentor, discipulador, utiliza a melhor palavra que você achar melhor. Não é para lhe agradar. Não é para insuflar o seu ego, não é para a egolatria. Muitas vezes é para lhe ferir, lhe dizer o que você precisa. E eu tenho percebido que as pessoas não querem ouvir o que precisam ouvir. E às vezes o conselheiro é o remédio amargo de Deus para curar a pessoa. E quando você está sendo treinado em algo, você não pode sair daquele lugar até o treinamento acabar. E tem pessoas que vão ser treinadas a vida toda. Eu estou com o pastor Hertz, por exemplo, desde 2005. Então nós estamos há 16 anos juntos. Tá certo? Então é uma grande bênção. Tá bom? Então, conselheiros, Deus vai falar com você através de conselheiros. Agora, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, coloque conselheiro de Deus aí, não é o que você quer ouvir não, por Jesus, tá certo? Coloque conselheiros de Deus, por favor, tá bom? Oh, aleluia. E testificação no coração ou convicção. Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Colossenses 3, versículo 15. Essa live vai ficar para a história, viu? Quem quiser ouvir a voz de Deus aí, multiplique para o pessoal aprender. 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. É por isso que a gente diz, sentiu paz, é o juízo. Então, naquele momento ali, uma coisa é perceber no coração um movimento do Espírito, outro momento é só paz ou tristeza, certo? Então, às vezes acontecem várias coisas no coração ao mesmo tempo, a gente só quis destrinchar um pouco. Sabe, eu tive uma experiência também, e essa é a última forma que eu quero falar, que Deus ele fala conosco, que é a forma quando ele se manifesta. Amém? Ele se manifesta mesmo. Eu tive uma experiência, eu posso falar porque é lugar de bênção, tá bom? Eu tive uma experiência lá em Salvador, na casa de mãe Vânia, lá em Pastor Raimundo. E essa experiência foi em 2013. E aí eu já estava convicto que Deus iria falar comigo, iria levantar para um ministério e tal. E aí eu estava lendo um livro. Eu estava bem assim mesmo, estava lendo um livro, assim, deitado. E aí eu senti como se uma presença estivesse vindo por aqui. E quando eu parei para olhar, eu vi a figura de Jesus do meu lado. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. E parece que o tempo parou ali. Parece que eu estava desfrutando do lugar, de um ambiente, de uma pessoa que não consigo ter palavras. Uma barba bem feita, um cabelo arrumado, escorrido. Ele estava de branco e ele tocou na minha testa assim. E era quase a mesma sensação que eu tive quando o anjo lá muitos anos atrás tocou em mim. E naquele momento eu, de novo, muito forte, mas veio com uma convicção enorme.
E ele falou bem assim para mim: no dia que você pregar sobre a minha graça, vai ser o dia que mais eu vou fluir a minha unção na sua vida. Pregue sempre em suas mensagens sobre a minha graça, e você vai ver a unção aumentando na sua vida. Então, quanto mais eu falar sobre graça, vai ser mais ungida aquela ministração. Eu tive uma experiência também em certo dia que eu estava buscando no Senhor direção divina, e o Espírito Santo chegou para mim e disse assim para mim: eu vou lhe mostrar agora o maior poder que existe no universo. E eu fiquei ali durante 1 hora debaixo de um poder tão grande. Minha esposa estava na cama, eu começava a gritar e chorar ao mesmo tempo. E ele disse para mim: esse é o maior poder. E eu disse: e o que é? Ele diz: o amor. O amor ainda é mais poderoso do que o batismo no Espírito Santo, com os 9 dons todos juntos. E aí ele me lembrou de 1 Coríntios capítulo 13, que existe um caminho sobremodo mais excelente, que é o amor. E Deus, ele me mostrou o caminho do amor. Sabe, eu tive uma outra experiência através de visão. Eu estava muito acelerado no meu chamado, no meu ministério, isso antes de vir aqui para Itabaiana, e muito acelerado mesmo, muito acelerado. Para mim, quando uma pessoa não queria pegar junto, eu passava por cima e por aí vai. As pessoas estavam ficando muito chateadas e tristes comigo. E Deus, ele mostrou uma visão, dizendo bem assim: meu filho, vá para São Paulo. Isso nessa visão, dizia: vá para São Paulo. Eu pegava o carro, acelerava, botava 220, e ele dizia bem assim: olhe para trás. Quando eu olhava para trás, estava Dani e Sofia. Sofia bebezinha ainda. E elas assustadas atrás. E Deus, ele me mostrava, eles diminua um pouco a velocidade, abra os vidros, cheire a mata, o cheiro, né, ali da mata, da floresta, e olhe o céu, contemple a paisagem, sinta a temperatura. Ele disse: o principal não é chegar em São Paulo, o principal é a jornada que ele leva para São Paulo. Não é chegar, é o que eu vou fazer com você até chegar lá. Então você está sendo obediente, porém não é a velocidade correta. Tá certo? Então, querido, deixa eu falar algo para você. Deus, ele tem o seu jeito de falar. Quer que eu diga uma outra para você que Deus falou comigo? Eu cheguei um dia, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Deus, eu fui para ministrar em determinado local, e Deus, eu cheguei em Aracaju falando assim: olha, eu curei. Naquele dia 60 pessoas foram batizadas no Espírito Santo, 40 pessoas foram curadas, curas instantâneas. Me lembro de um garoto que estava evacuando sangue há 3 meses, estava com anemia profunda e parou de evacuar sangue. Eu me encontrei com aqueles pais 3 meses depois, tinha sido curado mesmo. E Deus, ele fez muito prodígio, muita maravilha lá naquele local, naquela cidade. Eu estava com Dani. E aí o que é que acontece? Quando eu cheguei em Aracaju, eu comecei a dizer: gente, olha, eu orei, eu impus as mãos, eu. Aí o Espírito Santo disse para mim assim, me deu uma visão, né? De uma noiva cheia de diamantes, o véu era de diamantes, né? Não tinha pano que costurava os próprios diamantes. Eram diamantes pequenininhos a grandes. E ele disse para mim assim: meu filho, você para mim está sendo esses diamantes. Eu me orgulhei naquele momento, fiquei vaidoso. Aí o Espírito Santo perguntou para mim: se eu tirar o diamante, qualquer diamante daqueles, vai doer na carne dela? Eu disse: não. Vai inflamar? Não. Vai infeccionar? Não. Então você para mim está sendo os diamantes. Você brilha, mas não faz parte do corpo. No corpo não é o quanto brilha, no corpo somos nós. Aí ele me lembrou: Pai nosso, pão nosso, não é meu, é nosso. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus, ele fala através de visão, sonhos. Sim, isso é real, tá bom? Mas deixa eu lhe falar só uma coisa, e por favor, agora me escute. E quando Deus fala com a gente, Deus, ele fala tão forte com a gente, presta atenção nisso. Deus fala tão forte com a gente que a gente fica convicto daquilo, nos dá energia. Então, antes de entrar num projeto, vai buscar Deus, deixa Deus liberar esse projeto de você. E aí você entra com convicção, você tem força ali para que a coisa aconteça, e suas emoções estarão sempre protegidas por aquela voz, por aquela direção.
Tá certo? Quantas vezes eu pensei em desistir de Itabaiana? Quantas vezes eu pensei e chorei, me senti só aqui, e Deus me lembrou das palavras, me lembrou das visões, me lembrou das promessas, me mostrou que vai dar certo, vamos continuar. Quantas vezes que foram essas coisas que me seguraram no propósito? Tá certo? Então, mas eu queria depois dizer mais só mais uma coisa para você, tá? E se você quiser já ir mandando suas perguntas, pode mandar pergunta, tá certo? Eu acho que hoje é uma live que você deveria perguntar. Mas vamos lá. Não seja místico, certo? Crente místico é crente chato demais, velho. Olha, crente místico, ok, temos que ver uma pergunta. Como gerenciar pensamentos para ouvir a voz de Jesus? Tá bom, boa pergunta. Mas vamos lá. Crente místico, meu irmão, é um crente muito chato. Eu odeio crente místico. Eu não posso falar odeio, né? Eu não gosto de crente místico. Primeiro, escandaliza o evangelho, afasta as pessoas de Deus, fica o evangelho ridicularizado, tá certo? Tudo isso daqui acontece na minha vida, e quem anda comigo sabe, eu não fico, aquelas coisas todas, não fico desse jeito, tá certo? Porque às vezes eu vejo muita presepada no meio dessa. Deus me conhece. Deus me conhece tudo, Igor, aqui como eu sou. Aí repare, lá vai eu falar com Deus. Ó Deus! Aí Deus, desde presepado eu lhe conheço, rapaz. Deixa de presepado, eu lhe conheço. Eu lhe conheço no íntimo, eu lhe conheço, rapaz. Tá entendendo isso? Não é que se Sofia vinha pra mim, ó meu pai, vou botar a mão na cabeça dela e vou dizer, saia dela em nome de Jesus. Eu estou falando com meu pai. A mesma coisa nessa área espiritual. As pessoas, veja, quando o anjo veio falar com Paulo ali, né? O anjo veio falar comigo, o anjo do Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo. Paulo, em nenhum momento, ele chegou e disse assim, olha, o anjo que chegou, meu Deus, o anjo. Não, Paulo ficou extasiado com a mensagem e não com o anjo. Eis que eu recebi do Senhor a mensagem e tal. Eis que o Senhor tem me ensinado. Então, o que mais empolgava Paulo não era a aparição, mas era a mensagem. Aleluia! Então, querido, se você recebe uma mensagem do pastor vinda de Deus no altar, ela tem que ser levada em tanta consideração quanto que um anjo vier passar para você, meu irmão. Não é de Deus, não é a mensagem, não é a palavra. A outra coisa que eu quero passar para você, irmão, não se sinta especial porque você está vendo um anjo. Talvez você está vendo um anjo que não está conseguindo ouvir de outra forma. Tá certo? E outra, lembre, a mula de Balaão falou com o anjo. Então você não é mais especial do que uma mula quando o anjo fala com você. Tá certo? Então Deus, ele fala conosco. Tá bom? Não fica querendo se aparecer porque Deus está falando com você. Não queira se aparecer porque você teve uma experiência com o anjo. Olha, agora é a irmã que viu o anjo ali. Olha, ali é o irmão que teve um arrebatamento. Não, irmão. Essas experiências não são maiores do que Deus. Elas só nos levam a Deus. Amém. Então, a outra coisa que eu queria falar para vocês, bem rapidinho, né? A outra coisa bem rapidinho que eu queria falar para vocês é que o pessoal que começa a ter experiências espirituais fica meio coisado, sabe? Fica, não, que agora eu sou, sei lá, místico, né? Sei lá, eu sou espiritual e os demônios não sei o que e tal, e agora não sei o que lá. Mas desde presepada. Isso é presepada, sabe, irmão? Porque Jesus falava com Deus e não tinha essas presepadas, não. Jesus era Deus, é Deus encarnado aqui na terra, tá entendendo? E não tinha essas presepadas, não. Paulo não tinha essas coisas, não. Paulo andava com Timóteo, andava com o pessoal, tranquilo, conversando, falando, olha, é como nas Olimpíadas, é como na corrida, é como na luta.
Ele falava normal, ele tentava explicar o que recebeu. Olha, eu subi ao terceiro céu, palavras inefáveis que não é digno do homem falar. Mas aí, como é que Paulo falava? Nós somos filhos por adoção. Então ele usava uma coisa, uma analogia. Ele usava coisas simples do dia a dia para tentar explicar. Tá certo? Né? As pessoas começam a fazer lances coisados, fly. Calma, meu irmão, por favor, tá certo? Então, Deus é bom em todo tempo. Então, o irmão aqui fez uma pergunta, tá bom? Oh, aleluia. Eita, pega. Me ajuda aí com a pergunta que ele fez, que eu acabei tirando aqui. Vou responder sua pergunta. Perguntas, manda aí perguntas. Mande perguntas. Certo? Profeta não é para ser esquisito, tá bom? Profeta é para exortar, consolar e edificar. Então, se o profeta não sabe consolar, se o profeta não sabe edificar ninguém e é esquisito, você não é profeta. Tá bom? Fica hashtag a dica. Então, como gerenciar pensamentos para ouvir a voz de Jesus? Kelvin, uma boa pergunta que você está falando, que aí tem um nascedor em outro lugar, tá? Então eu lhe oriento a escutar todas as nossos vídeos aqui do IGTV, porque quando trata de orientação de pensamento, a gente está fazendo já uma sequência de ministrações. Pegue todas, sabe? Vai escutando. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você é ter inteligência emocional. É uma palavra hoje muito prostituída, que as pessoas têm usado de qualquer jeito, mas é isso, é ter inteligência emocional, gerenciamento, dialogar com você mesmo. Peraí, de onde é que está vindo esse pensamento? De onde é que está vindo essa mensagem? De onde é que está vindo isso daqui? Isso vem de Deus? Eu tenho que permitir que isso entre em mim? Senhor, o que é que o Senhor tem? Então, dialogar internamente com você mesmo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, colocar para fora lixo, deixar apenas que Deus fale dentro de você e pensamentos positivos venham. Tá certo? Perguntas? Tem mais pergunta, meu povo? Posso encerrar a live? Isso, boa, Ailton. Boa, garoto. É o seguinte, vamos lá. Quero falar duas coisas para vocês. Domingo agora nós teremos um espetáculo aqui na nossa igreja à noite. Presta atenção. Nós teremos um espetáculo aqui domingo à noite, que é o espetáculo Jó. Tá aí já, as artes vão estar correndo. Vou nem mostrar, essa que quebrou minha tela. Então, os espetáculos correndo aí, aberto, gratuito, tá bom? E logo após eu vou estar ministrando Jó do triunfo à glória, tá certo? Jó do triunfo à glória. Desculpe, da provação ao triunfo, me desculpe, viu? Então, Jó da provação ao triunfo, tá bom? Então, nós estaremos tendo nosso louvor, espetáculo, querido, o louvor está cada vez mais ungido, certo? Vai ser ali 30 minutos de louvor, de derramar mesmo, você tem aquela experiência espiritual. Depois já entra o espetáculo, 25 minutos de espetáculo, e depois uma ministração de 25 minutos para arrebatar os corações. Deus já está queimando por dentro, tá certo? Então, algo poderoso. Amém. Okay. Então, domingo agora, querido, esse é o culto de trazer família, gato, cachorro, papagaio para ser tocado por Deus. Meu irmão, vai ser algo poderoso domingo agora. Outra coisa, chegue cedo. Vocês viram como é que a igreja está ficando, né? Chegue cedo, tá certo? Nós vamos botar mais cadeiras ainda e vai dar certo. Vácuo, bota aí cadeira pro povo. Outra informação que eu quero dar, antes de responder a pergunta que está aí, vai mandando suas perguntas, eu vou responder a pergunta de Edna. Mas a outra coisa aqui, deixa eu achar aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Falta 2 minutos, pronto, bem rapidinho. Está chegando o curso Mergulhando em Deus. Dentro do curso Mergulhando em Deus, nós vamos ter uma matéria, como ouvir a voz de Deus, tá certo? Aí sim, uma matéria lá dentro. R$ 55, não paga o curso, a igreja ainda vai ter que entrar. Serão 3 dias de imersão, 4, 5 e 6 de dezembro, vagas limitadas, querido, só vamos ter 200 vagas, tá certo? Então, vagas limitadas. Então, nós vamos ter lá quem é Deus, a evidência da existência de Deus, a essência de Deus, como ouvir a voz de Deus, intimidade com Deus, posição, autoridade, manifestação espiritual, libertando-se do pecado, a glória de Deus, práticas espirituais, quem é o diabo, ganhando almas, para que eu estou na terra entendendo o meu propósito. Então, querido, é um curso tremendo de aprofundamento na palavra. Você quer aprofundar o conhecimento da palavra,
uma imersão, vão ter experiências na hora, nós vamos ter manifestações também, vai ser poderoso. Respondendo a pergunta, então, o Edna, como foi a pergunta dela, Igor? Tá faltando 3. Então a gente vai pro próximo. A gente vai pro próximo para responder as perguntas, tá bom? Então eu vou responder a pergunta do Edna. O Edna, volta aí para responder sua pergunta, por favor.